Oi, eu sou o Lucas Fux. Eu sou a Mônica Rude. E esse é o nosso primeiro encontro. Hoje a gente vem num cenário bem improvisado, né? Totalmente. Aqui, se vocês vissem o nosso setup, vocês iam até achar graça. Porque tem um pau brilhante na nossa frente, tem a câmera, né? Nosso breve roteiro, celular, cara e coragem. Tem muitos lugares pra gente gravar, mas já tá no final do dia. E aí aqui chove bastante também, então tivemos várias intercorrências e estamos agindo no improviso. Então a gente tá na cama, que é um lugar confortável pra gente conversar também. E o que importa é o bate-papo que vai rolar aqui. Importa o bate-papo. Que igual eu tava falando pra Mônica, a ideia desse podcast não é só a gente ficar trazendo conceitos ou... Obviamente que a gente quer trazer uma certa profundidade na nossa conversa, mas é para ser algo descontraído, é para ser leve, porque isso aqui é uma extensão de coisas que a gente já faz, de momentos que a gente já tem, que são os momentos nossos, com conversa, momento de descontração. Muitas vezes os nossos assuntos mais profundos, eles saem em meio a uma situação bem relaxante. Então a gente está em casa, tranquilo, tá assistindo alguma coisa, tá comendo alguma coisa e começa a conversar, toca num determinado assunto e aí o negócio anda e flui. Então, nada mais justo que a gente simplesmente trazer isso que já faz muito bem a nós, né, para eles. Então, não importa o lugar, não importa o contexto, a gente só quer conversar, a gente quer compartilhar, quer poder viver esse momento e nos aproximar mais, né? Exato. O tema que a gente trouxe hoje foi uma sugestão que apareceu na caixinha de perguntas que eu deixei no Instagram, pedindo mais sugestões para outros episódios. E esse foi um que apareceu diversas vezes, que é como lidar com as fases e com as crises no relacionamento. E esse assunto até, quando eu penso em crises, eu sempre lembro do que eu esperava no relacionamento, né? Porque o nosso relacionamento é o maior relacionamento que eu já vivi. E o Lucas também. O meu também, até porque é o primeiro. São 10 anos de relacionamento. Então, nós já passamos por diversas fases e crises. Engraçado que também entra em conjunto com as famosas crises dos 3 anos, dos 7 anos, dos 5 anos, dos 7 anos. As ditas crises fixas, né? Todo relacionamento vai passar pela crise dos 3. Você já passou pela crise dos 3? Ou pela não chegou 5? Nos 3? Então ainda vai chegar. Não porque o meu acabou no dos 5. Chegou a crise dos 5, meu nem foi pra frente. E na verdade eu acho que quando deu nem foram nessas datas que todo mundo fala, né? Não, nós tivemos, mas assim, eu acredito que é muito de coincidência, porque quando eu falo pra você que você vai ter uma crise nos 3 anos de relacionamento, você já espera essa crise e você acha que qualquer discussão é a crise. Então aconteceu uma discussão no relacionamento, pronto, tá vendo? É aquela crise lá que falaram. E às vezes nem era tão ruim assim, você que só olhou com um olhar tão pessimista que acabou trazendo uma situação ruim. E se tornando a famosa crise. O que eu considero crise em um relacionamento, tá? Não é uma discussão, mas sim aquele problema que a gente tá tendo dificuldade para encontrar uma solução, ou que vem se estendendo por um certo tempo. Isso eu, Mônica, considero crise, e não um mero desapontamento ou algo que o Lucas fez que me chateou, que eu fiz que chateou ele, porque isso são coisas que acontecem em qualquer relação. Mas eu entendo crise como isso, sabe? Como algo que nos estremece, que a gente não consegue solucionar no momento e ela vai se estendendo por um tempo até que a gente consegue lembrar. Tipo, lembra aquela crise que a gente teve por um tempo, que teve... A crise, ela marca, né, de uma forma diferente. É um registro muito forte. É igual quando você sofre uma lesão muito séria. Por exemplo, quando eu tive a lesão do meu tornozelo, eu tive um rompimento parcial de ligamento, jogando basquete, que sobrecarregou todo o lado direito do meu corpo, porque eu não tratei na época certa. Quando eu entrei numa crise de dores absurdas, que eu sentia dor no meu joelho, principalmente, eu fui no osteopata. E aí ele bateu o olho, viu que estava desalinhado, e a primeira coisa que ele me perguntou foi: você já torceu o tornozelo? Aí eu, já torci várias vezes. Aí ele falou: não, você já torceu o tornozelo? Aí na hora me veio a imagem, eu sabia exatamente o dia e o momento que tinha acontecido, a grande torção que me gerou a lesão. Então com a crise é a mesma coisa, tipo, você já teve crise? Sempre tenho crises, não sei o quê. Eu falei, não, você já teve uma crise no relacionamento? Aí você para, repensa e, putz, não, eu tive um que foi realmente uma puta de uma crise. Exato. A crise, você nunca vai esquecer dela, você sabe exatamente qual foi o ponto, e não que não vai esquecer de vai ficar enrolando e vai se tornar pauta de novo no seu relacionamento, porque na minha concepção, quando a gente supera uma crise, ela foi superada e ela nunca mais vai ser voltada em nenhuma outra discussão. A gente não tem o costume de ficar trazendo coisas passadas para as novas discussões. Porque você lembra quando você fez aquilo? Você lembra quando aquilo aconteceu? A gente traz alguns
acontecimentos marcantes, mas nunca algo que já estava supostamente resolvido. Porque senão, não está resolvido, né? Se a gente está trazendo nas novas discussões é porque ainda não foi resolvido. E eu entendo também que o relacionamento ele passa por... As crises, elas passam por fases, assim como o relacionamento passa por fases. E nós estamos aqui na casa da Astrid, em Juiz de Fora, na casa da Astrid do Marcelo, e assim que nós chegamos, a nossa primeira pauta foi falando inclusive sobre amor, paixão, desejo e sobre as diferenças que acontecem no relacionamento, né? Essas fases, né? Nos ciclos do relacionamento. Exato. Porque o relacionamento não começa com amor. Você não ama a pessoa de um dia para o outro. Você não acorda e simplesmente percebe que você amou essa pessoa. O amor, ele não é uma sorte. O amor não acontece de forma instantânea. Você não simplesmente sente o amor por alguém. O amor é uma escolha. Você decide continuar com essa pessoa, você decide estar com ela, você decide manter o relacionamento, mas a paixão é diferente. A paixão é aquele primeiro momento, aquele primeiro fogo que acontece quando você fica cega para tudo, porque você ainda está descobrindo essa nova pessoa. Então você fica cega para os defeitos, você fica cega para o que acontece as red flags. Você escolhe muitas vezes ficar cego e ignorar os sinais do início do relacionamento. Então a paixão é esse momento, sabe? Quando você fica com o olho brilhando, as borboletas no estômago, você fica ansiosa para encontrar essa pessoa. Você fica com cabresto, literalmente, né? Você não consegue ver nada a não ser aquilo aonde você está apontando, aquilo que te chama atenção. Você está descobrindo novo ainda, e tudo é novo, sabe? Tudo gera uma adrenalina, né? É tudo muito... Intenso também. E assim, a paixão, ela tem data para acabar, ela tem um prazo para acabar. Isso não sou eu quem vou dizer, nem você, nem o Lucas. Mas ela é feita para acabar, de fato. Porque ou ela acaba, o relacionamento de fato chega ao fim, ou ela se transforma em amor. E aí quando ela se transforma em amor é quando você para de ignorar os defeitos dessa pessoa, mas você assume que eles existem e além deles você ainda consegue amar essa pessoa. Então eu te amo além de todos os defeitos que você tem. Eu escolho amar você, eu escolho estar com você, eu escolho superar o que você tem de negativo para estar com você, desde que, né, puxando aquilo que a gente já falou em outro episódio sobre o inegociável, desde que não seja inegociável para você. São defeitos, coisas que você escolheria, se você pudesse, você escolheria que uma pessoa não tivesse, mas a outra pessoa tem, e tá tudo bem, você consegue conviver com isso. Então, na minha concepção, o amor é essa transformação da paixão pro amor, sabe? Quando você já não é mais novo pra você, você já não ignora mais o que tem de negativo também, você enxerga a pessoa de fato como ela é e decide continuar no relacionamento, decide estar com ela. Você convive, né, aceita e se sente bem com essas questões, independente se para você às vezes nem é algo que, sei lá, te faça tão bem, você nem curta tanto, mas às vezes faz tão bem para outra pessoa que você aprende a conviver com aquilo, obviamente, né? Vamos tomar cuidado com um relacionamento tóxico, você não vai passar por cima de você, né? Igual você falou, lembrar dos inegociáveis. Mas você aprende a conviver, você aprende a lidar. Nesse momento de transição da paixão pro amor, eu entendo que muita coisa vai se consolidando no meio do caminho. As rotinas que antes eram separadas e que também ajudavam a manter a paixão acesa, porque você encontra a pessoa raramente, você não tem aquela rotina todos os dias que te faz enxergar cada vez mais o que é a pessoa. Tanto é que a gente pôde ver que na pandemia muitos casais chegaram ao fim. Porque eles não se suportavam. Eles não tinham uma rotina tão em conjunto, né? O dia deles não era boa parte na presença um do outro. Na verdade, era uma presença à distância. Então, se for falar de uma forma mais crua, é como se desse tempo de sentir saudade, sabe? Fica tanto tempo fora que você entra sempre na seara da paixão, né? Tá sempre ali... eu tô longe da pessoa, eu não, às vezes nem sente tanta falta da pessoa, quando começa a sentir você tá lá já novamente com ela e você quer só aproveitar a coisa boa, e quando você vive diretão, de outra história, porque quando você vive nessa distância, apesar de entrar nesse ponto que eu falei, né, de o sentir a saudade, você consegue se desvencilhar dos problemas de uma forma mais rápida. Não é resolver os problemas, não é lidar com os problemas. Você consegue se afastar e se esquivar deles de uma forma mais tranquila. Então,
Pô, você acorda de manhã e um tá emburrado com o outro por uma situação que rolou na noite passada. Aí você, eu vou pro trabalho, eu vou fazer não sei o quê. E ficam se falar o dia inteiro. Aí chega a noite, tá os dois cansados. Quando vão falar, não falam de uma forma tranquila. Amigável. Amigável. Por quê? Porque estão os dois cansados, os dois exaustos e levam coisas de fora, energia de fora pra dentro de casa. Então, o negócio nunca tá resolvido. Por isso que acho que acabou acontecendo isso, né, nesse período. Sim. E também porque quando eles estavam na rua, eles não estavam olhando um pro outro. E aí, quando estavam dentro de casa e eram obrigados a olhar pro outro, eram momentos que eles, na verdade, nunca tiveram a oportunidade de viver. Então, nós vimos alguns casais de anos de relacionamento terminarem por conta da pandemia. A gente não suportou. Chegou, a gente não aguentou ficar muito tempo dentro de casa. E assim, como é que você não aguenta ficar muito tempo dentro de casa da pessoa que você escolheu viver pro resto da sua vida? Você escolhe, então, quer dizer que você escolheu ela pra viver com você apenas no tempo de descanso em casa. Enquanto você estiver trabalhando, não pode. Provavelmente ela levou em consideração benefícios a curto prazo, né? Não pensou em coisas a longo prazo. Se apaixonou, viu várias coisas bonitinhas e não levou em consideração o restante. Tipo assim, deixa eu conversar mais com essa pessoa, deixa eu entender, deixa eu viver mais coisas com ela. Não é à toa que falam, né? Que às vezes você quer conhecer bem uma pessoa que você tá saindo, que você tá começando um relacionamento, vai viajar com ela. Vai viajar com ela. Viaja com ela. Fica uma semaninha fora, assim. Nem só relacionamento, amizade. É. Qualquer tipo de relação. Quer conhecer, viaja com essa pessoa. Fica uma semaninha fora, num lugar assim. Principalmente se for um lugar que exige um certo tipo de perrengue, né? Tipo, sei lá, vamos pro meio do mato, vamos fazer uma trilha. Nossa, fazer trilha... Que não tem uma distração. Que não tem uma distração. A gente passou por isso também. Nossa. Mas eu já era apaixonado por você, amor. E eu amo fazer... Era nada. Era, sim. Era nada. Claro que não era, Lucas Natan. Era apaixonado. Apaixonado. Tá. Você não me amava. Pelo amor de Deus. Eu detesto fazer trilha. Na verdade, eu não detesto. Não, hoje em dia você já tá muito aventureira. Mas se eu puder escolher... Eu nunca vou escolher fazer um passeio de trilha, nunca. Se o Lucas me convidar, eu vou porque eu amo ele. Mas ele nunca vai me ver dando sugestão de o que vamos fazer esse ano? Quem sabe uma trilha? Nunca. Eu não sou essa pessoa. E enfim, nós tivemos essa situação no início do relacionamento, mas a gente nem namorava ainda. Não, a gente tava ficando, estávamos na fase da paixão, estávamos achando tudo lindo, mas... Pelo menos pra mim, foi algo já muito grande, porque eu fiz com você coisa que eu não tinha feito com ninguém. Sim. Né? Eu já tava na fase, tipo assim, pensando demais, conversando com outras pessoas sobre essa pessoa. Esse rolê que a gente foi fazer, que não chegou nem a ser uma viagem, foi mais um passeio, assim. Foi com um grupo de amigos, então... Não envolvia mais só eu e ela, envolvia outras pessoas no mesmo ambiente. Como é que você lida, né? Como é que você fica com essa pessoa? Como que você demonstra o afeto por ela? Você faz coisas por ela? Você facilita o dia dela? Você faz um prato de comida, ajuda a arrumar alguma parada, dá um auxílio quando tá tendo dificuldade em alguma coisa? Inclui ela com os amigos, faz questão de mostrar para os amigos, né, que você tá com essa pessoa também. E essa parte da consolidação, tudo isso de... fazer uma breve viagem, de ser colocado em uma situação de estresse, faz parte da consolidação, porque é onde você vai conhecer de fato a pessoa. Você não vai conhecer ela no momento bom, você vai conhecer a pessoa no pior momento da vida dela para entender de fato como ela reagiria nas piores situações. Então você vai descobrindo quais são as manias, quais são os costumes, como funciona o ambiente familiar dessa pessoa, quais são os horários dessa pessoa, como é que ela se porta na mesa, quais são as escolhas dela. Algumas coisas que essa pessoa falou, às vezes elas caem por terra. Então, por exemplo, tem gente que se vende com falsas promessas. Tipo assim, eu gosto disso, ou eu sei fazer tal coisa. Aí você chama a pessoa para realizar algum tipo de programa que exija isso, aí você vai vendo que não é bem assim. Pô, eu gosto de... eu gosto de praia, gosto muito de praia. Vamos pra praia? Vamos. Aí vai de meia pra praia. Isso é uma indireta? Não é uma indireta, mas é um exemplo que cabe muito bem, entendeu? Cara, só porque eu já usei meia na praia... Quem nunca? Não tá comigo? Quem nunca? E traz um negócio absurdo, né? Gente, quem nunca fez tal coisa? A pior coisa. Mas entram em coisas assim. Isso foi um exemplo porque realmente a Mônica passou por isso. Não foi algo conflitante, porque quando a gente tava junto ela já não ia mais de meia pra praia. Mas você pensa dessa forma, sabe? Igual esse exemplo que eu dei da trilha, né? A pessoa, eu gosto muito de natureza. Sabe aquela pessoa que paga de roots? Eu gosto muito de natureza e cachoeiras e não sei o que. Tá no meio do mato, vem um mosquito, a pessoa fica
indignada, não sabe o que fazer, não tem um banheiro, um saneamento básico no lugar que você vai. A pessoa, eu gosto de fazer camping, mas só se tiver um banheiro com água quente, com restaurantes por perto. É o único camping que eu faria, você sabe. Eu sei. Então, eu já conheci a Mônica nessas circunstâncias, apesar de eu gostar. Não, né? E conheceu já. O Lucas foi a primeira pessoa que eu não fiz joguinhos pra conhecer. Eu mostrei pra ele exatamente quem eu era desde o nosso primeiro momento. E isso é muito importante. Eu não precisei fingir, porque na verdade, isso é até uma pauta para um outro episódio, na época eu não tava procurando ninguém. Então eu não queria conhecer ninguém. Então eu não tava naquela de, eu não vejo a hora de encontrar alguém, vou me apresentar, vou me vender da melhor forma. Não, cara, eu não queria ninguém. Não tava com aquela pressão, né? Não, de quando se ele vender. chegou, foi basicamente assim, essa sou eu, você quer ficar? E eu da mesma forma, esse sou eu, você quer ficar? E a gente se conheceu em rolês suspeitos, né? Foi. Em ambientes suspeitos. Foi. Então, a gente já sabia mais ou menos quem... Aonde a gente tava pisando, Exato. mais ou menos. Exato. Mas eu quero falar, amor, sobre a nossa primeira crise, que eu lembro. Você lembra? Eu quero saber agora, você lembra da nossa primeira crise? Nossa primeira crise? É. Volta bem aí. Eu ia falar, primeiro ano, né? Volta. Primeiro ano foi relacionado a atenção e eu não saber como namorar. Caraca, foi isso mesmo. Tá vendo? Foi isso mesmo. Vocês sabem que eu sou a primeira namorada do Lucas. O Lucas não sabia se relacionar, ele não sabia manter uma rotina de um relacionamento. Então, o que eu esperava de um namorado? Que a gente se falasse todos os dias, que tivesse o bom dia e boa noite, que tivesse um como você tá, por onde você tá. Que colocasse uma meinha no pé. Que eu colocasse uma meia no pé, vamos almoçar junto, vamos fazer alguma coisa junto, posso te ver final de semana? Gente, o Lucas não fazia nada disso. Se eu não mandasse bom dia e boa noite, o Lucas nem falava comigo. Se eu não ligasse pra ele, o Lucas não me ligava também. Se eu não convidasse o Lucas pra ir lá em casa, ele não iria na minha casa. Começar a andar de mão dada pra mim foi muito estranho. Demorou muito. Então, eu cobrava dele uma atenção que ele não estava acostumado a dar. E aquilo pra mim gerou uma crise, porque na minha cabeça ele não gostava de mim. Na minha cabeça, não fazia sentido a gente estar junto se ele não... E não era nem o prestar satisfações, porque eu não acho que é prestar satisfações. Eu acho que é dar um sinal de vida, sabe? Oi, tudo bem? Porque o relacionamento, ele vai se fortalecendo no dia a dia, nos pequenos detalhes, sabe? No bom dia, no boa noite, no carinho. E eu já tinha conhecimento de que essas coisas eram importantes pro relacionamento. Então, no nosso começo, eu surtei, eu enlouqueci várias vezes, porque o Lucas simplesmente não dava notícia, não aparecia, não ligava, não me retornava. Já ficou 2 dias sem falar, sem responder mensagem direito, como se isso fosse normal. E pra mim isso não era normal, porque eu já tinha tido outros relacionamentos e eu sabia que a gente tinha que se esforçar pra fazer aquilo se manter, né? E evoluir também, não só se manter, mas como evoluir e desenvolver também, porque a gente sempre tá desenvolvendo no relacionamento. E aí, enfim, eu fui mostrando pra ele isso, porque ele até então não entendia como era importante, não só pra mim, como pro relacionamento, sabe? Eu não queria que ele me ligasse só porque era uma frescura minha, mas sim porque eu precisava que ele desse notícia pra saber como ele tá, pra eu também me alimentar daquilo. Então, essa foi a nossa primeira crise, a falta de comunicação do Lucas, a falta de presença dele também. E aí a gente foi aprendendo aos poucos, sabe? Eu não queria que ele passasse o dia inteiro comigo no telefone, mas que pelo menos ele desse um sinal de vida, né? Porque eu não tinha dimensão da importância disso. Como eu nunca tinha tido um relacionamento, eu não sabia o que era você ficar alimentando esses mínimos cuidados, né? De você saber como a pessoa tá, onde que ela tá, conversar minimamente, ter um pouco mais de proximidade, começar a fazer algumas pequenas coisas pela pessoa que tá com você que sejam gestos legais, assim, né? Bom ter bons gestos com a pessoa que você tá convivendo. Esse exemplo que eu falei do colocar a meia, né? Isso foi algo que foi muito... Vamos dizer que teria sido uma red flag, né? Naquele tempo, se você tivesse a consciência de hoje. Sim. Né? Não, total. Porque a forma como eu lidei com aquilo no momento, como eu falei com ela naquele momento, foi de certa forma meio grosseira, assim. Eu poderia ter deixado por menos, não é... você não tá fazendo isso pra qualquer pessoa, e eu não tava colocando ela no lugar de preguiçosa, porque eu acho que não foi muito explicado, né? Mas basicamente... Eu contei outro episódio, mas pode contar nisso de novo. Então, só relembrando,
ela tinha pedido uma meia e eu peguei a meia pra ela. Meia de colocar no pé, meia. É. Tem outra meia? Não, mas é deixar explicado o cenário, entendeu? Ela tava sentada no sofá, pra explicar mais ainda o cenário. Ela tava sentada no sofá, a gente assistiu um filme, eu acho. Isso. Aí ela, pega uma meia pra mim? Eu falei, pego. Aí eu peguei, entreguei pra ela. Nossa, eu podia colocar no meu pé, né? Eu falei, como é que foi? Tu que lembra mais como é que eu falei? Falou, não, você sabe colocar sozinha? Tipo, e só joguei pra ela. Joguei de qualquer jeito. Então, eu poderia ter colocado pra ela, sabe? É até um gesto de carinho, assim, poderia ter colocado, dava um beijinho, não sei o quê. Tipo, uma coisa pequena. Pra mim não tinha tanta significância, mas pra ela já tinha. E aquilo, se fosse nos tempos atuais, talvez diria muito sobre mim pra ela. O que, naquela época, já mostrava muito da minha pessoa. Eu era muito individualista, porque já não tinha relacionamento at all com qualquer tipo de pessoa, então um relacionamento amoroso era menos ainda. E naquela época a gente nem vivia a parte amorosa. Como foi dito, era a parte da paixão ainda, né? Tudo muito novo. Mas desde o início o Lucas se mostrou disposto, tanto é que ele falou, né? Me ensina a namorar. Eu não sei fazer isso, como é que eu faço então? E aí eu fui mostrando pra ele como era a rotina de um casal, sabe? O que os casais fazem? Eles saem de mãos dadas quando eles vão passear na rua, entende? O Lucas não andava de mão dada comigo. Muitas vezes ele andava na frente e me deixava atrás, porque ele não entendia como funcionava essa logística toda. E aí, nessa nossa crise falando de ligação, né, de contato, aos poucos ele foi melhorando. Então, ele percebeu que isso era importante pra mim, e aí ao final do dia a gente se ligava, eu lembro que a gente ficava horas no telefone antes de dormir. Sim, porque desde o início isso foi um ponto forte nosso, né? A gente gostava muito de estar conversar. um com o outro e conversar bastante. Então, esse foi um grande pilar, eu acho que da construção do nosso relacionamento. Sim. Foi a comunicação. Obviamente que faltava muita coisa a ser debatida, existiam muitos assuntos que a gente não abria um com o outro ainda, mas a gente já tinha o hábito de conversar muito, então isso foi primordial. É bem provável que a gente repita em si mais muitos outros episódios, porque é um ponto que a gente sempre vai frisar, né? Que é a comunicação. Quão importante é ter essa comunicação. Até tá em pauta já um episódio só sobre comunicação, que é um tema muito pedido, e a gente sabe o quanto é importante, e é até difícil colocar em um episódio só. A gente provavelmente vai ficar sempre trazendo esse tema. Nessa época que o Lucas me ligava pra gente conversar no final do dia, que ele falou, né, que nós sempre tivemos a comunicação muito forte. Só que pra ele a nossa comunicação muito forte era assim, ó, olho no olho. Então não tinha aquilo de se ligar. Eu valorizava conversar. O presencial, né? Não Exato. a distância. Só que o meu erro, que eu percebi, não só nessa crise como nas outras, foi que eu gritava com ele. Sabe? Eu brigava pra fazer com que ele entendesse o que eu queria. É o lance de... Acho que na época você queria impor a minha melhora, né? Você não me mostrava como eu poderia melhorar, ou você não se mostrava disponível para tentar me ajudar. Você simplesmente queria enfiar na minha cabeça, ó, você tem que fazer isso, você tem que melhorar nisso. E não era tipo, pô, vamos entender o porquê que você ainda não melhorou nisso? Eu não falava pra ele como era importante pra mim saber sobre o dia dele. Eu só falava, tipo, então agora você tá ligando, né? Olha só quem resolveu aparecer. Mas também, porque não me liga, onde é que você tava? Então, assim... Ele nem entendia a importância de me ligar. E acho que isso até repelia, porque quando você me ligava, tu já sabia que eu ia pagar sapo, né? Que eu ia te encher o saco porque tu ficou algum tempo sem me ligar. Então, a nossa comunicação foi melhorando com isso também. Porque antes, quando eu gritava, eu percebia que ele não entendia, a minha comunicação começou a mudar pra a gente atingir uma forma com que ele passasse a me entender e não simplesmente fazer aquilo que eu queria. Entende? Porque não é só sobre o que eu quero no relacionamento. É sobre o que os dois querem. E se eu grito pra impor isso a você, não quer dizer que você tem feito isso por nós. Quer dizer que você tá fazendo isso porque eu quero e ponto, acabou. E aí você nem entende o porquê é importante. Por que você precisava me ligar todos os dias? Por que a gente precisava manter um contato? E são com pequenas coisas como essa que às vezes as pessoas entram em crises desnecessárias, né? Que é o ponto daquilo que a gente falou lá no início. Você já teve crise no relacionamento? Eu tenho N crises no relacionamento. Não, você já teve crise. Então, você pode transformar o que você considera crise em grandes crises porque você não soube lidar de uma forma coerente, você não soube refletir, você não soube pensar com carinho ali no momento e não foi compreensível na hora. Ao invés de realmente ter lidado bem com todas essas questões e num momento de crise mesmo, você sim entendeu o que é uma situação muito delicada e que necessita de
um respirar fundo e às vezes até alguns dias para poder digerir a situação, encontrar formas para poder melhorar, né? Tomar essa decisão de, pô, eu continuo ou eu encerro? Isso é resolvível ou não é resolvível? Exato. Hoje a gente entende que a crise é aquele caos necessário no relacionamento, sabe? A crise acontece para que a gente perceba que tem coisas que estão caminhando para lugares que a gente não quer que caminhe e a gente tem que se atentar para voltar aquilo que a gente quer manter no relacionamento. Então, eu já falei sobre isso em outro episódio e reforço aqui que das nossas crises, nós sempre saímos muito melhores depois dela. Sim, sempre muito melhores. Sempre. Não teve nenhuma crise que a gente passou por ela e voltou meio enfraquecido, sem não resolver a situação, sabe? É aquela barreira que aparece na vida em qualquer... Como a gente falou nesse podcast, ele, às vezes, se você parar pra pensar, ele não é só sobre o relacionamento entre duas pessoas, né? Mas ele pode servir para qualquer outra coisa. Então, essas crises, elas são, se você for querer enxergar de uma forma mais visual, são aquelas grandes barreiras que aparecem que vão determinar se você realmente vai avançar na sua vida ou se você vai parar ali e dali você não vai sair. Então, o quanto você está disposto a evoluir, a crescer nesse relacionamento ou passar por essa etapa da sua vida para um andar mais alto, sabe? E essas crises, elas vêm para te tirar dessa zona de conforto. Sim. Então, quando a Mônica diz que essas crises, elas vêm para fazer o nosso relacionamento melhorar e a gente sempre volta melhor, é justamente sobre isso. A gente, até hoje, até então, a gente sempre buscou ultrapassar essas barreiras juntos. Um pegou na mão do outro. Obviamente que na hora não é fácil, né? São questões que, como eu disse, são delicadas, são complicadas e você não tem que ficar pensando só no seu lado. É importante você pensar no seu lado porque você tem que se colocar em primeiro lugar ali, mas você tem que pensar que desde o início você resolveu ter esse relacionamento com outra pessoa. Ela foi quem você decidiu ter do seu lado. Então, no meio daquele caos todo, de todo aquele peso, de toda aquela carga, você vai respirar, vai se conectar com você, tentar se conectar com o outro e entender o seu lado e o dessa pessoa. Cada um no seu momento. Para daí vocês chegarem em um ponto onde, pô, vamos sentar, vamos trocar ideia, deixa eu entender você. Agora me entende um pouco também. E como que a gente lida com isso agora? Que eu entendo como você tá e você me entende. A gente consegue... Quem que vai ceder? Você vai ceder? Eu vou ceder? Nenhum dos dois consegue ceder? O que que a gente vai mudar na nossa vida para poder resolver isso aí? Essa é a disposição, né? O problema não tem como evitar, porque muitas vezes nós causamos o problema, mas é o quanto a gente está aberto a solucionar esse problema. O quanto a gente consegue ir. Que entra também no ponto de negociável e inegociável. E que muitas vezes você vai descobrindo, no meio do relacionamento, o quanto você consegue ir pelo outro. Porque muitas vezes você nem sabia que alguma coisa era inegociável. Você aprende, né? Tipo, você nunca tinha parado pra pensar nisso, mas na hora que acontece você fala, putz, isso é muito difícil pra mim. Eu não sei o quão disposto eu estaria a abrir mão de determinada coisa. Ou o contrário também, né? Você aprende que alguma coisa que você sempre considerou inegociável, em detrimento daquele acontecimento, você fala, não, acho que eu cheguei no ponto da minha vida que eu posso sim negociar isso. Sim. Não é mais algo tão importante assim pra mim. Tem coisas que são muito mais importantes, né? Tem os benefícios futuros, tem outras coisas que eu desejo alcançar que talvez agora seja o momento de eu deixar essas outras de lado. Sim. Até falando sobre crise, a nossa última crise que a gente comentou no último episódio, ela foi uma crise que acho que ela já tinha sido mencionada há um tempo atrás em uma outra, já era algo que eu tinha sinalizado de vamos ter mais atenção nesse assunto, porque eu tenho sentido que você não está tão preocupado quanto eu tô, que era sobre os nossos objetivos de vida, né? Que o Lucas acabava pegando os meus objetivos como dele, mas ele ainda não tinha nomeado os objetivos que ele queria. Então eu só aceitava as decisões dela, só que eu não batalhava por elas da mesma forma, porque não tinham saído de mim, tinham saído dela. Exato. E aí, nessa última crise, eu cheguei de fato a pensar que nós não teríamos solução isso. Porque já tinha sido conversado, o Lucas já tinha percebido, ele já tinha identificado que ele tinha essa dificuldade para delimitar os objetivos, mas ele não tinha feito nada para isso. E aí também entra até onde a gente pode ir, né? Que foi o que eu falei e repito. Eu já tinha tão forte os meus objetivos que, claro, todos os meus objetivos têm o Lucas comigo. Mas se ele não estivesse disposto a ir atrás dos objetivos, eu não abriria a mão deles pelo Lucas. Não abriria, porque
o objetivo faz parte da minha sobrevivência, da minha existência. Da sua história que você está construindo. E da minha história. Então, assim, até onde eu iria por nós, entende? Ele sempre se mostrou uma pessoa disposta, mas naquela situação ele se mostrou uma pessoa que não foi buscar soluções. Então ele assumiu, falou, não, de fato, tenho dificuldade com isso. Mas, reticências. E esse silêncio, pra mim, ultrapassou meu limite. E aí foi quando a gente chegou, mas eu teve que sentar e conversar. Eu falei, olha, eu consegui até aqui. Daqui eu não passo mais. E aí, você quer vir até o meu encontro? Você vai vir junto ou pra você também não cabe mais? E nessa crise até ele pensou, será que a gente vai terminar mesmo? Foi muito franco, assim. Até quando ele falou, eu assustei. Eu falei, olha, então quer dizer que ele pensou realmente se a gente não poderia levar adiante. Pra você ver como tem problemas que parecem ser simples de ser solucionados, mas que vão muito além do que a gente imagina. Então, quando a gente vê que um casal de 10, 20 anos que dividem a vida na internet terminar o relacionamento, nossa, mas por quê? Teve traição? Não. O que foi então? Nós quisemos coisas diferentes. É basicamente isso, entende? Eles chegaram no ponto que eles viram que daquele ponto em diante talvez eles não conseguissem mais caminhar juntos. Exato. Ou eles já caminharam tudo que eles precisavam caminhar. Será? Às vezes, na concepção deles, foi o que eu falei. Porque eles talvez chegaram nesse estágio dessa barreira. E, por exemplo, a gente nessa crise atual, o que a gente fez? A gente já tinha conversado, você já tinha falado pontos, eu já tinha entendido, mas voltava que haviam pequenas mudanças não tão significativas e às vezes o ciclo retornava para onde estava. Só que a gente resolveu buscar outras formas. Pô, que medidas a gente ainda não tomou? Que coisas a gente ainda não fez que poderiam ser feitas para melhorar essa circunstância? Que foram postergadas, na verdade, porque a gente já pensava, sabe aquilo quando você sabe o que tem que ser feito, mas você não faz? Eu sei que eu tenho que começar uma academia, mas você nunca começa. Eu sei que eu tenho que ir no médico, aí você nunca vai. Aí chega uma hora que a merda explode. E aí você fica naquela perdida. Então basicamente foi isso, sabe? A gente já sabia o que tinha que ser feito, porque o Lucas tinha as questões pessoais dele que travavam ele, não permitiam ele enxergar o futuro, que basicamente foi a grande pauta, assim. E que foi importante o caos chegar pra gente enxergar isso, né? Foi. Como você não tinha perspectiva de vida, expectativa de vida. E a gente decidiu tomar uma atitude e utilizar de algo que era muito simples. Tipo, obviamente que a gente já estava resolvendo, já estava tendo algumas resoluções, já estava caminhando e eu estava movimentando algumas coisas para que esse cenário mudasse. Só que uma ferramenta foi muito forte assim para poder deixar até tudo mais tranquilo, que foi o Vision Board. Então, às vezes a gente pensa em coisas muito extraordinárias, muito grandes para uma mudança, e às vezes a mudança ela pode partir de uma pequena atitude, às vezes é uma pequena ferramenta, não é um negócio tão... Sabe o ponto que eu falo, a Mônica já comentou também algumas vezes, que é, às vezes você fazer um básico bem feito. O que é um básico bem feito? O básico bem feito, você não precisa levar nesse sentido literal, mas às vezes você pode procurar soluções simples para resolver. Uma vez eu li um negócio que falava assim, tem diversas opções de soluções para alguma coisa, algo que está acontecendo, alguma resolução, às vezes a solução mais simples é a ideal. Então a gente fica procurando as mais complicadas, as mais complexas, que tem que mover mais coisas, mas às vezes a mais simples resolve. E as pessoas se apegam a outras coisas que são muito além. E isso fragiliza, por quê? Porque você vê todas as opções. Aí você chega num ponto que você fala, caramba, tem essas. Tem da mais simples a mais complexa. Aí você se apega na mais complexa, porque você acha que só ela que vai resolver. E aí, às vezes, você para pra pensar... Também, né? Você fala, porra, mas ela vai custar tanto pra fazer? Acho que não vale a pena. E nem tentou a mais simples. Porque não bota fé na mais simples. Não fala, bota. Duvido que isso vai mudar, duvido. É a mesma coisa que processo de emagrecimento ou de ganho de massa. Vamos puxar aqui pro treino. Quer tomar hormônio? Quer tomar injeção? Quer fazer procedimento? Cara, você nem tentou. Contrata os melhores profissionais, gasta uma grana, compra uns alimentos assim porque viu que fulana de tal usa o sal do Himalaia com a romã de não sei da onde. Não dorme cedo, não bebe água, não come o básico e fala, eu nunca tive resultado. Treina. Eu tentei de tudo. Você nem tentou de tudo, a gente sabe que não tentou de tudo. O básico bem feito não funciona, não. Então você não fez nem o básico e nem o bem feito. Exato. Mas eu acho que tem uma outra parte também nesse ponto, que você falou sobre ser o básico, mas que às vezes é muito mais profundo.
Nessa nossa crise, um dos maiores pontos que pegava era uma trava que o Lucas tinha, que ele teve que rebuscar isso na terapia. Então é simples você buscar ajuda na terapia, mas o processo não é tão simples assim. Só que são coisas que são necessárias. Então a gente conversou até esses dias à noite, a gente dormir, e vários outros dias, porque nós temos o costume de sempre elogiar e agradecer e enaltecer, né, os pontos que eu tenho feito de positivo, não só no relacionamento, mas na vida, assim. E eu falei pra ele como ele tem mudado de um tempo pra cá. E o marco, pra mim, foi essa nossa crise. Que eu vi que muita coisa destravou nele, assim, mas nem só pra nós, mas pra vida dele, sabe? E literalmente, muita coisa andou depois desse marco. E... é o caos que te faz acordar, né? Pra algumas coisas que você tá blindado, você tá vedado, assim. Você não tá enxergando nada, você tá com aquele tapa-olho, assim. Aí você precisa de um chacoalhão pra aquela venda sair e você conseguir enxergar a situação e falar, caramba. E a gente foge do caos, né? Você nunca quer. Você não quer ter conflito, você não quer ter problema, você não quer passar por nada de ruim. Você quer sempre viver o lado bom. Só que sempre viver o lado bom te leva pra situação de conforto. E no conforto ninguém cresce. No conforto você tá vivendo a mesma vida pra sempre. E ela pode até ser confortável pra você naquele momento. Mas até quando? Sabe? A vida ela vai cobrar sempre que você esteja em movimento, que você esteja sempre se desafiando, se desenvolvendo. Ela cobra isso de você. Você espera muito da vida e a vida espera muito de você também. Então se você quer viver coisas muito grandes, um puta de um relacionamento, uma vida financeira muito boa, um ciclo de amizades muito bom, grandes oportunidades, o que você tem feito para buscar essas situações? Você tem mesmo enfrentado os demônios do seu relacionamento para chegar num bom relacionamento, ou você acredita que com essa pessoa não deu e tem que ser com a próxima? Porque muitas vezes você nem tentou de fato com essa pessoa que você tá. Você acha que o problema é ela. E às vezes não é. Às vezes é você que não enxergou que nela tem possibilidade de você ter um relacionamento bom, só que você não tentou, você não se abriu, você não tentou superar a crise, você não buscou soluções. Porque ainda que eu e o Lucas nós tenhamos como prioridade o nosso bem individual, eu amo o Lucas e ele me ama, mas eu não coloco o meu bem acima do bem dele. Na verdade, eu não coloco o seu bem acima do meu. E ele também não coloca o meu bem acima do dele. Nós estamos os dois naquela de um com o outro, não um contra o outro, mas a gente tem que se manter firme e forte. É aquela analogia do avião, né? Pra gente conseguir salvar o outro, a gente tem que salvar a si mesmo. Quando as máscaras de oxigênio caem, primeiro você coloca em você, pra depois colocar no outro. Não adianta você querer colocar no outro e ficar sem condições de sobreviver à circunstância. Então, muito dessas fases e dessas crises é de você não se conhecer direito. De você não conhecer direito o seu parceiro. E não conhecer, quando eu digo, é literalmente, tá? Porque o que eu vejo de casais que estão juntos há 30, 40 anos que não se conhecem direito. Eles convivem, mas eles não se conhecem direito. A gente fala que todo dia a gente acaba se conhecendo um pouquinho mais, né? Troca uma ideia, acaba descobrindo e é sempre um evento de um parar para prestar bastante atenção no outro e ouvir isso, porque é legal. Pô, é excitante, assim, você ouvir do outro, tipo, caramba, essa parada sua eu não sabia. Por mais que ela seja uma situação ruim, uma situação traumática. Esses dias a gente tava assistindo uma série, eu e a Mônica, e me veio uma lembrança na cabeça que ela não vinha, assim, tinha muito tempo. Era algo que estava muito bem guardado. E essa lembrança veio e a gente pausou o que estava vendo e eu compartilhei com ela. Não era uma lembrança boa, mas eu achei importante compartilhar com ela, porque eu acho que é bom quem está do seu lado ter respaldo de tudo que já aconteceu ou se passa por você, porque vocês estão dividindo. E a gente já conseguiu fazer links com o que a gente vivia, né? Tipo, será que essa situação tá ligada a isso? E você nem tinha pensado nessa possibilidade. Não tinha parado para refletir, exatamente. E aí eu tava lembrando também agora que você falou desse lance, né, das pessoas estarem achando os problemas e achar que o problema é sempre no outro, esquece de si. É engraçado, você para pra pensar, você pode refletir um pouco também sobre isso. Geralmente essas pessoas que ficam encontrando o problema nos outros, não sei se já perceberam como que geralmente elas entram num ciclo vicioso de troca de parceiro ou parceira. Então é aquela pessoa que tem vários relacionamentos curtos, né? E às vezes usa a justificativa de não, tô conhecendo, não foi isso, não era tão sério, mas pô, o que você tá aprendendo com isso tudo, né?
Por que você tá entrando e saindo de tantos relacionamentos? Realmente, ou quando todo mundo é ruim, essa pessoa é uma injustiçada. Não, porque fulano não presta, ninguém dá certo. Tá, mas todo mundo é ruim assim mesmo? Ou você tem que rever algumas atitudes suas, né? Aí você tem que observar, porque às vezes a gente se acha tão bom. Não, eu sou muito bom, eu sou uma pessoa excelente para um outro. Mas o que você está colocando na mesa? O que você tá botando ali à disposição para realmente mostrar que você é o melhor possível para esse outro aí? E aí o problema realmente não ser o outro e sim ser você, né? E vice-versa, e trocar. Então isso tudo tem que ser avaliado, porque no primeiro sinal de crise, a coisa mais fácil que tem é você pular do navio e falar: tô de boa, valeu, beijos, e aí entra em outra e nunca enfrentou uma crise na vida. Era só ajustar, só sentar, conversar, ver que muitas vezes você tá errado, nem é o outro, sabe? Utilizar dessa crise como um processo de aprendizado, mas acho que antes de tudo é saber diferenciar o que é uma crise e o que é um padrão tóxico, por exemplo. Porque muitas vezes, para quem não tem conhecimento ainda de que vive num relacionamento abusivo, acha que são pequenos problemas que são recorrentes, quando na verdade não, é um padrão mesmo de abusividade que acontece. Eu falo isso porque eu era essa pessoa. Eu era abusiva com o Lucas e ele não enxergava. Inclusive, recentemente ele foi de fato enxergar que eu era abusiva, porque eu falei: lembra quando aconteceu isso, que eu era abusiva? Aí você falou essa frase: eu não diria que você era abusiva. Eu não reconhecia o abuso, né? E aí eu tive que falar: meu anjo, vem cá. Eu vou te mostrar por A mais B. E acho que você até tava com dificuldade de aceitar que eu era abusiva, sabe? Eu não gostaria de reconhecer que você foi abusiva. Você nunca foi. Mas se você tivesse sido, eu não gostaria de reconhecer isso. É que o lance é que, como eu sempre fui muito passivo e sempre aceitei muitas coisas, nunca foi claro pra mim lá no início que estava sendo uma situação abusiva. E isso é muito perigoso, né? Isso Sim, é algo que por isso que eu falo, tem que ser prestado muita atenção. O que é uma crise e o que é um padrão. Por sorte, né? E por esforço nosso relacionamento melhorou e hoje em dia a gente consegue ver isso de uma forma muito tranquila. Tipo assim, passamos por isso. Sim. Nós chegamos num ponto mais sério. Mas em muitos casos, se isso não é cuidado da devida forma logo do início, pode virar algo horrível lá na frente. Sim. Né? Eu acho que a gente chegou num momento em que a gente observa 3 comportamentos diferentes, né? Você tem os pequenos problemas, que são considerados crises, e que na verdade não são. É só sem vergonhice de vocês dois que não querem sentar a bunda no sofá pra trocar uma ideia. Ser sincero. Franca, né? Sincero. E engolir sapo também, ouvir muita coisa que não quer. Não ser orgulhoso, simplesmente, tá, deixa eu ouvir o que você tem. É o lance, né? O que você tá sentindo? Como é que você se sente dentro da situação? Eu vou te falar como que eu me sinto dentro da situação. E perguntar isso pra entender mesmo. Lógico, não pra julgar, não pra apontar de volta. Exato. Então tem esses pequenos problemas que eles não são crises. Você tem os comportamentos abusivos, que daí já não é um episódio de crise, e sim é um comportamento completamente tóxico que pode acabar com sua vida e te gerar muitos traumas que é possível que você replique até com outras pessoas. E você tem as crises mesmo, que é uma situação muito delicada, que é uma situação muito pontual, mas que ela tem um peso muito grande numa possível mudança de direção da vida de vocês. Ou vocês vão pra frente, ou vocês param ali e vai cada um para um lado. Sim, sim. Mas tratando sobre crise, uma da... Feliz ano novo. 6 dias de atraso. Mas... falando sobre crise, a forma que nós encontramos de solucionar essas crises é trabalhar nossa comunicação. Então, antes de eu sentar para conversar com o Lucas, e eu nem falo ele sentar para conversar comigo, porque normalmente quem levanta as pautas de crise sou eu. Eu sempre observo muito, penso, questiono, analiso, levo para terapia, vejo se é coisa minha, se é coisa da minha cabeça, se eu tô esperando, exigindo muito. Se foi alguma coisa que você viu fora e refletiu no seu comportamento. Ou se de fato é um problema nosso. E quando a gente senta pra conversar, eu nunca culpo ele. Eu sempre falo pra ele como eu me sinto. Até porque, desculpa te interromper, eu acho que é uma posição muito covarde você pontuar pro outro os problemas e os defeitos dele quando ele está nesse momento de vulnerabilidade, onde ele está mostrando como se sente. Isso é muito comum, né, nessas discussões entre os casais.
que um senta para se abrir de forma muito franca e muito tranquila, enquanto o outro pega todas essas informações e joga para cima dela, ou até com outras questões externas. Então eu sempre achei isso muito covarde, e a gente nunca fez isso, nunca, em nenhum momento fez isso nessas situações. Então era um falando pro outro como se sentia, e depois disso a gente entrava em consenso. E por isso que às vezes a gente não fazia isso logo de cara, tipo no primeiro sinal da crise. A gente chegava cada um no seu canto, né, digeria aquela situação num primeiro momento, refletia para depois levar uma forma um pouco mais sossegada, né? Nunca leia-se na nossa fase boa. Não, mas eu nunca fiz mesmo com você. Eu fazia. Você fazia. Eu nunca fiz. Eu não sabia conversar. Tóxica. Eu não sabia conversar. Eu sempre chegava gritando e expondo e te envergonhando inúmeras vezes. Mas, enfim, sentar para conversar, para falar como você se sente. Sempre também questionar sobre o que a pessoa acha sobre isso. Porque toda vez que eu sento para conversar com o Lucas sobre isso, eu pergunto para ele: o que você acha sobre isso? Você acha que eu tô errada? Você acha que eu tô certa? O que você pensa sobre isso? Será que é coisa da minha cabeça? E para tudo que a gente conversa sempre tem isso no final. O que você acha? Porque você tem que entender do outro o quanto cada um está contribuindo para essa crise, né? É só de uma parte ou é das duas partes? Cada um tem sua parcela, um tem um percentual maior, outro tem um menor, ou está igualitário, né? O que está acontecendo? Tem que ser entendido. O resumo é conversar e entender, sem julgar, entender. Acho que nesse tentar entender o lado do outro e também refletir um pouco sobre o seu papel, né, no relacionamento, eu queria trazer algo que serve muito pra mim, tá? Se servir pra você, você leva, se não, você deixa bem aqui e abandona. Sobre quem você vai escutar na hora de buscar conselhos sobre crise. Importante. Isso dá pauta pra um episódio. Dá. Aqui a gente não vai se estender nesse momento, mas... Dá pauta pra um episódio. É importante. Cara, assim, o nosso relacionamento, enquanto nós estamos em crise, ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem sabe é a Milena, nossa psicóloga. De resto, ninguém sabe. Nossos amigos não sabem. Entre eu e o Lucas. Eles só vão descobrir, na verdade... Depois, quando se resolveu. Não, se algum dia, em alguma situação, o assunto vir à tona, de alguém passar por uma situação parecida e a gente colocar na mesa. Assim como você está fazendo aqui, né? Alguém passou por essa situação e a gente está compartilhando a nossa experiência para ver se agrega de alguma forma. Nunca é tipo assim, gente, mas vocês sabiam que o Lucas a gente quase terminou semana passada? Não existe nada. Isso. Ou se a gente terminasse, aí esse assunto viria à tona porque, né? A gente naturalmente viria à tona. A gente teria que falar sobre isso. Mas filtrar quem você vai ouvir, para quem você vai expor, porque o seu relacionamento ele é feito de duas pessoas, espero eu, né? Imagino eu, na verdade. De você e do seu companheiro ou da sua companheira. Então, se é feito disso, não cabe a mais ninguém julgar, ou opinar, ou, sei lá, esperar, voltar o dedo, achar que tá certo que é errado, ou, sei lá. Eu acho que as pessoas elas só vão opinar naquilo que você dá liberdade para que elas opinem. Então, ninguém vai colocar o dedo na sua vida enquanto você não dá liberdade para isso. O erro é que a gente sai abrindo a boca para todo mundo, pra querer contar o que passa dentro da nossa casa, sendo que ninguém tem que saber sobre isso. E aí você ouve um monte de opinião de diversas pessoas que às vezes nunca nem passaram pela mesma situação que você está passando, né? Não chegaram nem perto ou estão vivendo um relacionamento às vezes pior do que o seu, enquanto você está resolvendo apenas uma única situação, e elas ficam criando coisas dentro da sua cabeça. E também porque quando você vai levar o tema da sua crise para sua amiga, você não vai contar o outro lado, você vai contar a sua versão. Seu lado. E essa amiga com certeza vai abraçar o seu lado. lado. Vai ficar do seu lado. Ou não, ou digamos que a sua amiga ela chega e fala: amiga, você tá errada. Eu acho que o outro tem razão, você tá errada. Eu considero isso uma boa amiga, que ela filtra bem, ela consegue ser bem imparcial. Mas você acaba sujando o nome do seu companheiro, sabe? Você acaba expondo ele numa situação que não deveria haver exposição. Então, conselho que eu te dou de amiga: problema de casa se resolve em casa, tá? Se você puder contar com alguém de muita confiança, que seja uma pessoa. Imparcial, de preferência. Imparcial. E você sabe que pessoa é essa. Todo mundo tem uma pessoa que sabe que não vai ficar levantando uma bandeira junto com você. Ela vai compreender os lados. Porque depois você expõe essa crise pra essa pessoa, você conta a sua versão, conta o seu lado, faz a caveira do outro. Nem era tão ruim assim essa situação. Aí você decide voltar pro relacionamento porque tá tudo bem, vocês superaram a crise. Mas aí vão ficar tirando errado, tipo, ah é? Somos exemplos disso, tá? Eu
Já falei, eu fazia a exposição dos nossos problemas pra todo mundo, a todo instante, a todo momento. Tá. Eu fazia exposição do nosso relacionamento a toda hora, a todo instante, pra qualquer pessoa. Ninguém nem me perguntava, você ia falando sobre isso. E aí depois, quando nós passamos pela nosso momento de vitória, né? Quando a gente começou, na verdade, quando a gente começou a cuidar do relacionamento, que eu passei a me atentar mais do que eu fazia pra você, em quem eu era pra mim, que tudo foi mudando e eu passei a me tornar outra pessoa no relacionamento, tinha quem falava que nós éramos uma grande mentira. Até hoje a gente escuta isso. Nossa, mas a gente ouvia com uma frequência altíssima, né? Como se, tipo assim, fosse tudo uma fachada. Até hoje tem pessoas que nos acompanhavam naquela época, que conviviam com a gente, que viam tudo que a gente vivia, e hoje falam que nós somos uma grande farsa, que a gente vive uma grande mentira, que não é nada daquilo. A Mônica e o Lucas não é pura mentira, eles não são assim na vida real. E eu entendo, eu não vou julgar, porque foi o que eles acompanharam com a gente naquela época, sabe? Foi. Só que o erro é de quem? Começou a cair uma chuva absurda. Caraca. Aqui. A bike tá lá fora? Debaixo. Olha o vento, amor. Bora Enfim. terminar. A culpa... Não, e eu não... Pode falar. A culpa era de quem? Eu vou te perguntar, a culpa era de quem? Era nossa. A culpa era nossa, totalmente nossa. Por que a culpa era nossa? Porque a gente ficava levando os nossos problemas. Em momento de vulnerabilidade, a Mônica saía expondo os nossos problemas para todo mundo, e eu, no meu momento de fraqueza, que eu ficava todo parecendo uma criança, o que eu era realmente, parecendo uma criança, eu ficava, tipo, me debruçando nesses problemas, sabe? E aí todo mundo ficava sabendo, todo mundo ficava opinando, a gente queria levar em consideração a opinião de todo mundo e não resolvia o nosso, né? Deixava o relacionamento que era pra ser a 2 virar um relacionamento a 50. Era um grande do swing esse ano. Uma swingueira, né? Bagunça. Enfim, de tudo isso, o que eu digo pra você é: não fuja das crises. As crises, elas vão surgir. Não espere que você venha a ter a crise dos 3, dos 5 ou dos 7, porque pode ser que ela venha no 1, no 2, no 3, no 4, em todos os anos pode ser que ela surja. E não fuja da crise. Busca a solução. Fugir da crise só vai fazer com que esse barulho diminua no momento, mas depois, quando ele voltar, meu amor, ele vai vir carregado com todas aquelas que você jogou pra baixo do tapete. Então, não foge da crise. Deixa ela vir. Busca a solução pra ela da melhor forma possível. Não coloca no colo do outro, porque se o relacionamento é feito a 2, a crise nunca surge por culpa de um. Sempre a culpa é dos 2. Então tem alguma coisa que você colaborou não fazendo, deixando passar, não se manifestando, ou fazendo demais, sendo insuportável, expondo o relacionamento, eu nem sei qual é o problema. Às vezes se omitindo. Que a gente falou dos dois lados aqui, né? Você falando demais e eu me omitindo. E aí ficava em pé de guerra o tempo todo. Então, acho que o cerne de tudo é a comunicação, que a gente sempre fala. Mas lembrar que se você está disposto a se comunicar, você tem que se colocar no lugar de ouvir o outro. Entender o lado dele. E por mais que te faça mal, que você não concorde com o lado dele, tem um porquê, dele ou dela, né? Tem um porquê essa pessoa tá assim. E se vocês estiverem dispostos a investigar e dessa investigação surgir uma solução, aí vocês vão ver que o relacionamento ele vai se fortalecer tipo, muito mais. Sim, sem dúvida. O que mais? Eu tô tensa porque tá chovendo muito aqui. Tá, eu tô com medo que as luzes desliguem, porque não choveu até agora. Tá piscando a luz de uma casa lá em cima. É, ótimo. Por motivos de força maior, ficamos por aqui hoje, mas... Fora que nós tivemos várias intercorrências que a gente tá deixando no off aqui, porque esse episódio tá saindo na raça. Porque o tanto de intercorrência que aconteceu, de luz que não deu certo, o sol que tava estourando, o Lacan tava passando atrás babando, baterias acabando, LED caindo, é isso. Não, mas isso é só isso é só pra quem estiver vendo o vídeo também, porque se você estiver só aqui, ó, no áudiozinho, pô, liguei aquela TVzinha, vou lavar uma louça, vou fazer um cardio, fazer qualquer coisa, dirigindo com mozão, só pega todas essas informações aí, entra nesse papo com a gente, depois você divide esse papo com a pessoa que está contigo ou com a pessoa que vir a estar com você futuramente, que já vai ser de muita valia. E é isso? E é isso. Então é isso.
Galera do YouTube, já sabe, like, inscrição e sininho. E compartilhar com quem precisa ouvir. E compartilhar. Galera do Spotify, mesma coisa, tem a opção de compartilhar. Avalia, tem que ser avaliado, vai lá, dá 5 estrelas pra gente. Pra você fazer isso, você já tem que estar seguindo. Então, uma coisa junto com a outra, você segue, você avalia e compartilha lá no Instagram. Porque é muito legal, não sei você, mas eu acho muito legal quando a galera tem feito isso de Sim. marcar a gente lá. Tô ouvindo Sim. vocês no treino, tô ouvindo vocês em casa, tô ouvindo vocês enquanto eu faço não sei o que, arrumando mala. E manda mensagem contando o que achou quando ouviu com o companheiro, com a companheira. É muito legal, é um feedback muito bom pra gente. E falando sobre comentário, você que é mais preguiçoso e não tem tanta criatividade, eu sei, né? Porque criar comentário nem sempre é a coisa mais fácil do mundo. Comentou no YouTube, copia e cola no Spotify. Isso. Não tem tanto trabalho. É, tá? não tem. Mas em algum você vai receber um retorno. Se você tá gostando, essa é a prova de que a gente consegue saber que você tá gostando mesmo. É através dos números do engajamento. Isso nos ajuda também a nos manter trazendo mais pautas, mais debates, mais discussões, mais soluções também pra vocês, porque o nosso objetivo é esse. É isso. E até o próximo encontro. Até o próximo.